Nós vamos conversar neste momento com o Felipe Barcelos, ele que é pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, instituto que integra o Observatório do Clima, responsável por várias pesquisas em nível nacional, dentre elas, pesquisa que nós, inclusive, demos destaque aqui na programação da Rádio Clube nesta semana, sobre as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. E o Felipe vai conversar com a gente e explicar como é realizado esse levantamento. Felipe, seja bem-vindo à programação da Rádio Clube. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você. Bom, Felipe, explica para o nosso ouvinte como é realizado esse levantamento que apura, né, as emissões de gases de efeito estufa em cada um dos municípios brasileiros. Então, o SEG é uma iniciativa do Observatório do Clima, que significa, da sigla, Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa. E, então, já há alguns anos, todos os anos, nós lançávamos as estimativas das emissões de gases de efeito estufa para o Brasil inteiro e também para os estados do Brasil, as unidades da federação. Isso tudo é feito através de dados de atividade que a gente consegue correlacionar com fatores de emissão de gás de efeito estufa. Então, por exemplo, nós temos os dados de atividade provenientes do Balanço Energético Nacional, que é um relatório do Ministério de Minas e Energia que indica todos os anos tudo que foi consumido de energia, de combustíveis no Brasil, e tendo esses relatórios em mãos, nós sistematizamos os dados, consolidamos, reunimos e calculamos as emissões provenientes do uso desses combustíveis. A mesma coisa acontece para outros setores da economia brasileira, como a mudança de uso da terra, onde está incluso principalmente o desmatamento, que é a principal atividade emissora no Brasil. Também temos o setor de agropecuária, que aí está incluso a produção de carne ou a produção de alimentos. Também temos o setor de resíduos e o setor de processos industriais. E agora, nessa nova iniciativa, o SEG Municípios, nós também reunimos dados, dessa vez segregados, para cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros. Na verdade, são 5.570 municípios, quase 6.000 municípios. Então, é um volume de dados muito grande. Nós reunimos essas informações a partir de dados oficiais aí de diferentes fontes, desde a Agência Nacional do Petróleo, que, por exemplo, nos fornece dados, não só para nós, esses dados são públicos, estão no site, por exemplo, da ANP, mas fornece dados de vendas de combustíveis, como gasolina, diesel, em diferentes municípios, mas também há dados de satélite, que dá para entender qual que foi o desmatamento ou a mudança de uso do solo em cada um dos municípios. Há dados populacionais, que com isso dá para correlacionar o quanto foi produzido de resíduos nesses municípios, dados do tamanho do rebanho bovino em cada um dos municípios, e com esses diferentes dados, nós reunimos eles, sistematizamos e aplicamos fatores de emissão relacionados a cada um dessas atividades econômicas. E, por fim, temos, no fim dessa conta, as emissões de gás de efeito estufa de cada um dos municípios brasileiros. E isso é muito importante para que os municípios possam, então, ter uma primeira estimativa de qual que são os desafios de cada um deles para a redução de emissões de gás de efeito estufa e também de poluentes. Então, é um pouco, fazendo uma analogia, um pouco simplória, mas é um pouco, se eu quisesse perder massa, antes de perder massa, eu preciso me pesar na balança, né, para saber o quanto que eu tenho de massa, quanto que eu preciso perder, quanto que eu preciso fazer de esforço, se eu preciso fazer, que tipo de exercício eu preciso fazer, que tipo de exercício é mais adequado para mim. Mesma coisa para as emissões nos municípios. Os municípios precisam saber quais são as emissões, quais os setores emissores, quais os combustíveis que emitem, se é desmatamento, se é energia, se é indústria, para então pensar como reduzir essas emissões. Isso também é um esforço interessante do SEG, porque poucos municípios tinham inventários de emissões detalhadas, né? Porque é uma coisa que também demanda esforço e recurso. E o SEG vem um pouco nesse sentido de uma iniciativa da sociedade civil de contribuir para governos e ações locais de entender suas emissões para que, então, possa concentrar esforços na redução de emissões. Mas, claro que é muito importante que os municípios também tenham
se possível, inventários cada vez mais detalhados, e claro que cada município pode levantar os dados com mais precisão para o seu próprio território. Bom, como você coloca, então, os dados, não é essa medição, né, da emissão de gases, ela não é uma medição física, né? Isso é tudo calculado, né? Exato, exato. Não são sensores nem nada desse tipo que estão instalados pelo Brasil. São estimativas que vêm dos dados de atividades. Por exemplo, eu sei quanto que eu consumi de gasolina na cidade de São Paulo, por exemplo. E com isso, sabendo a característica da gasolina, eu sei mais ou menos quanto que, ao queimar gasolina, eu emito de gás de efeito estufa. Não é uma medição, claro, real, física ali, que está um sensor no território, mas são dados que seguem metodologias científicas, internacionais e também nacionais já consolidados. O estudo também apura os índices de remoção ou absorção, né, de gases de efeito estufa. Para o cálculo de remoção, como é que ele é feito esse cálculo? Os dados de remoção ele é feito a partir principalmente de dados de satélite. A partir aí até é um tipo de medição, sim, um tipo de sensor, de sensoramento remoto. O satélite vai monitorando, tirando várias fotos do território e vai comparando essas fotos do antes e o depois, né? Então, tanto para o desmatamento quanto para a remoção que vem, por exemplo, da regeneração de florestas. Então, se uma área estava com floresta ontem e hoje está desmatada, eu faço uma estimativa de quanto de carbono que foi emitido devido a esse desmatamento. A mesma coisa para a remoção. Se uma área ontem estava desmatada e hoje passou a ser uma floresta, porque ela se regenerou, eu calculo quanto que foi aprisionado e retirado da atmosfera de remoção. E tem uma categoria de remoção também, que são a remoção por áreas protegidas, aí é uma metodologia que considera que quando uma área é protegida, né, ela também ela remove por ser uma coisa que tá protegida. Então, por exemplo, se eu tenho um município e coloco lá uma terra indígena, demarco uma área de reserva, eu posso contabilizar como uma remoção. Apesar de não ser uma remoção física exatamente, porque a área, de fato, fisicamente não mudou, mas aí é considerado uma remoção antrópica como uma maneira de considerar que ali a administração pública, as pessoas estão tentando fazer uma forma de proteger a floresta ou a vegetação nativa. Algumas práticas do setor agrícola, por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós temos o chamado plantio direto. Esse tipo de prática ele contribui também para essa absorção de gases de efeito estufa? Sim, sim. Existem diferentes práticas da agropecuária que podem contribuir tanto para a emissão, a depender da prática, né? Por exemplo, práticas que sejam extensivas em produção, né? E não manejam o solo da maneira adequada ou degradem o solo, podem emitir, ou as melhores práticas do setor agropecuário, que podem sim remover carbono da atmosfera e prendê-lo no solo, a partir de manejo do solo, também de agropecuária intensiva, além de usar grandes espaços de terra, usar pequenos espaços de terra, o que é possível também. Então, a agropecuária ela emite bastante, mas também pode ser mais eficiente até chegando a remover carbono da atmosfera. Em nível nacional, de modo geral, analisando os dados consolidados dos 5.500 municípios brasileiros, qual é a principal causa ou qual o principal emissor de gases de efeito estufa aqui no Brasil? Em níveis absolutos, o que mais emite no Brasil é a mudança de uso da terra. E isso principalmente em municípios da região norte do país e da Amazônia. Então, se a gente vê lá entre um ranking, né, a gente vê que os principais emissores em nível absoluto são municípios que estão na Amazônia e são municípios que estão na fronteira do desmatamento, né, infelizmente. Mas, claro que cada município não se trata apenas de fazer um ranking, né? Cada município tem a sua contribuição e essa contribuição é importante. E percebe-se que
aí em níveis relativos, o setor que mais emite, se a gente pegar os municípios, todos esses mais de 5 mil municípios, e ver qual que é o setor que mais emite neles, a gente percebe que a maioria dos municípios tem no setor de agropecuária o setor que mais emite. Então, aí está a importância da agropecuária, como a gente estava comentando, Guilherme, de entender práticas, as melhores práticas, para que a agropecuária seja menos extensiva, ou seja, seja mais eficiente e intensiva em uso do solo, e também possa até remover carbono da atmosfera. E claro que aí, dependendo do município, municípios mais populosos, municípios que estão mais no litoral, porque historicamente é onde as pessoas estão mais concentradas, aí o que mais emite são os setores de energia e de processos industriais. Então, e também de resíduos. Então, é importante a gente pensar formas de diminuir o consumo de energia, por exemplo, incentivando o transporte coletivo, usando energias renováveis, e também, quem sabe, até aproveitando o gás metano que vem dos lixões, aterros, para gerar energia. Então, isso é uma forma de ser uma economia circular e estar, de certa maneira, aproveitando o máximo dos recursos naturais. Bom, vamos listar aqui, Felipe, com a preservação ambiental, né? Preservação ambiental, ampliação de áreas de floresta, incentivo ao uso de transporte público ou redução da queima de combustíveis fósseis, uso de energias renováveis, como você cita. Essas seriam as principais formas de coibir a emissão e absorver o mais gás carbônico na atmosfera. Quais outras formas seriam que a sociedade poderia contribuir para absorver cada vez mais gás carbônico e nós chegarmos aí num equilíbrio, digamos assim? Eu acho que, com certeza, essas são as principais formas, né? O Brasil, diferente do que acontece no resto do mundo como um todo, né, ele emite muito mais de mudança de uso da terra, principalmente pelo desmatamento, do que por energia. Se a gente pegar o mundo como um todo, o que mais emite gás de efeito estufa é a energia, aí principalmente devido à queima, por exemplo, de carvão mineral para geração de eletricidade. Nós temos a sorte, né, de ter, por exemplo, a possibilidade de geração de eletricidade via energia eólica, via energia solar, e temos aproveitado esse potencial, temos que aproveitar ainda mais, né? E também temos a grande possibilidade de reduzir e muito nossas emissões, controlando o desmatamento, o que pode ir chegando até, inclusive, a remover gás de efeito estufa da atmosfera. Então, acho que esse é o nosso desafio, de um lado, claro, continuar se desenvolvendo economicamente, favorecendo a distribuição de renda, a promoção de empregos, e, por outro lado, tentar, de certa maneira, eliminar essa atividade, que é a atividade de desmatamento, que não necessariamente está correlacionado com o desenvolvimento econômico e com a produção de riqueza para o país. A questão, né, de emissão de gases de efeito estufa está sendo muito discutida por conta do Dia Mundial da Terra, da Cúpula do Clima, e o presidente da República, ao participar dessa reunião de líderes mundiais, ele afirmou que o Brasil vai finalizar, né, ou vai extinguir as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Nós estamos em 2021, temos 29 anos para alcançar esse objetivo. Essa projeção do presidente, ela é real, Felipe? Como é que você analisa? Ela é possível, sim. Não sei se o presidente foi sincero nos seus objetivos, mas com certeza ela é possível. Inclusive, anos atrás, por exemplo, nós já tivemos índices de desmatamento muito maiores do que temos hoje. E conseguimos reduzir esse desmatamento por monitoramento, por política de controle e às vezes, de punição da pessoa ou da instituição responsável por esse desmatamento. Então, sim, é possível diminuir o desmatamento, e em 2050 é um horizonte bastante até confortável para reduzir até eliminar o desmatamento no Brasil. Isso, com certeza, é possível, e o próprio histórico do Brasil já mostra isso. Só que, por outro lado, apesar de anos atrás a gente ter um desmatamento muito maior e ter diminuído de forma bastante importante,
o que a gente percebe agora é que a gente está voltando atrás dos nossos ganhos que conseguimos anos atrás, estamos voltando a aumentar o desmatamento. Então, isso sim é uma coisa que não podemos, né, deixar que volte para trás, né? Temos sempre que andar para frente e não voltar a aumentar o desmatamento, e sim diminuir o desmatamento a partir do patamar que estamos hoje. Você citou anteriormente aqui na nossa conversa, Felipe, que os municípios, né, são poucos os municípios que têm um inventário, né, sobre a emissão de gases de efeito estufa. Como esse inventário municipal ele é elaborado? Quais dados os municípios podem levantar em cima para elaborar esse inventário municipal? A grosso modo, o município ele tem que fazer um pouco daquilo que eu comecei falando na nossa conversa aqui, que é reunir os dados de atividade do seu município, entender cada atividade econômica, o quanto que aconteceu, e também de uma certa série histórica, para entender se está melhorando, se está piorando, se está aumentando a emissão, se está diminuindo. É claro que, por exemplo, o SEG não consegue substituir esses inventários, porque existe, se você quer mais detalhes, quer políticas mais eficientes, é necessário mais detalhes. Então, claro que quanto mais dedicação, recursos, uma equipe qualificada para isso, você consegue mais detalhes, e com isso consegue entender ainda mais o seu problema e planejar e promover políticas mais eficientes. Voltando àquela analogia do peso, é um pouco isso. Além de você se medir a massa, você mede sua altura, vê o seu IMC. Então, quanto mais equipamentos você tem para entender qual que é a sua condição física, mais você pode otimizar o seu treino físico, né? Então, a mesma coisa para os gases de efeito estufa. Quanto mais informações você tiver, mais você pode otimizar e ter assertividade nas suas políticas públicas e planos de redução de emissões. Bom, falando da parte técnica desse estudo, Felipe, ele abrange, né, desde 2000 até 2018, um volume bastante expressivo de dados. Quanto tempo se levou para se aferir todos esses índices e quantas pessoas estiveram envolvidas nesse trabalho? Esse é um trabalho que já vem sendo desenvolvido, o SEG está na sua 8ª edição. Então, claro que a gente começou com o SEG nacional, então só calculando primeiro as emissões do Brasil como um todo, porque os dados são mais consolidados, de mais fácil acesso, sem muito detalhamento em subsetores, em diferentes atividades. Depois começamos a detalhar mais em subsetores, em diferentes atividades. Depois passamos a detalhar para estados, e agora, num esforço que a gente já vinha pensando e trabalhando nisso há mais de 2 anos, chegamos nesse ponto de detalhar por municípios. Mas, mesmo assim, ainda tem trabalho pela frente, porque ainda muitas das emissões que sabemos que acontecem no Brasil como um todo, ainda não conseguimos alocar nos municípios em específico, né? Por exemplo, um exemplo bastante emblemático é do processos industriais. Sabemos que o Brasil produz certa emissão devido à sua produção de aço, sua produção de cimento, que são grandes emissores no processos industriais, mas não temos dados específicos de plantas e empresas específicas, o quanto que elas produzem em cada município, né? Então, claro que existe, às vezes, nesses dados, entra um pouco de segredo de negócio, né? Quando o dado é nacional e está já macro, você não consegue rastrear empresas especificamente ou município especificamente. Já no SEG município, a gente teve alguma dificuldade de acessar dados, por isso, nem todos os dados que são disponíveis de maneira macro para o Brasil inteiro estão disponíveis para o recorte do município. Mas isso é feito por uma equipe bem grande, que tem diferentes instituições que fazem parte do Observatório do Clima. Cada uma dessas instituições, como o IEMA é uma delas, mas temos também o IPAM, o ICLEI, o IMAFLORA, o IMAZON, que são todas as instituições do Observatório do Clima. Cada uma delas tem lá uma equipe de técnicos e pesquisadores que são responsáveis por cada um desses setores emissores de gás de efeito estufa no Brasil: mudança de uso da terra, agropecuária, energia, processos industriais e resíduos. Então, claro que no município é necessário também técnicos e corpo qualificado que entenda um pouco de cada um desses setores, para então fazer o seu inventário ali detalhado para o município e para as necessidades do município. É muito importante
que isso seja também dedicado para as necessidades de cada município.